Parte 1. O limite invisível da luz. Existe uma fronteira no universo onde a luz deixa de ser livre. Não porque encontre uma parede, uma superfície sólida ou algum obstáculo escondido na escuridão, mas porque o próprio espaço-tempo se inclina de tal maneira que todos os caminhos possíveis passam a apontar para dentro. É ali que nasce a ideia mais perturbadora por trás de um buraco negro, uma região onde a gravidade não apenas atrai matéria, mas reorganiza o destino de tudo o que se aproxima demais. Durante muito tempo, buracos negros foram apresentados quase como monstros invisíveis vagando pelo espaço, aspiradores cósmicos capazes de engolir qualquer coisa à distância. Essa imagem é poderosa, mas incompleta. Um buraco negro não suga o universo como uma máquina descontrolada. Ele é algo mais frio, mais preciso e mais estranho. Uma consequência extrema da gravidade, prevista quando uma quantidade enorme de massa é comprimida em uma região pequena demais para permanecer estável. À primeira vista, a definição parece simples. Um buraco negro é um objeto tão denso e tão compacto que sua gravidade impede qualquer coisa de escapar, inclusive a luz. Mas essa frase, repetida tantas vezes em livros e documentários, esconde uma ruptura profunda. A luz não é apenas mais uma coisa no universo. Ela é o limite máximo de velocidade conhecido pela física. Se nem a luz consegue sair de uma região, então nada que carregue informação pode atravessar essa fronteira de volta. Essa fronteira recebe o nome de horizonte de eventos. Ela não é uma casca material, nem uma borda que pudesse ser tocada por uma nave. É uma divisão geométrica no espaço-tempo. De um lado, ainda existem trajetórias que podem levar algo de volta ao universo exterior. Do outro, todas as trajetórias futuras conduzem inevitavelmente para regiões mais internas. Depois desse ponto, não há sinal, mensagem, imagem ou feixe luminoso capaz de retornar. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein transformou a gravidade em algo muito diferente da força imaginada por Newton. Em vez de agir simplesmente como uma atração à distância, a gravidade passou a ser entendida como a curvatura do espaço e do tempo causada pela presença de massa e energia. Quanto maior a concentração de massa, mais intensa essa curvatura se torna. Em um buraco negro, essa deformação atinge uma condição extrema. Foi essa teoria que tornou possível pensar nos buracos negros de maneira moderna. Se uma massa suficientemente grande fosse comprimida em um volume, o espaço-tempo ao redor dela poderia se fechar de tal forma que a velocidade necessária para escapar ultrapassaria a velocidade da luz. Como nada pode se mover mais rápido que a luz, a fuga se tornaria impossível. O resultado seria uma região invisível por natureza. O próprio nome buraco negro sugere a ausência absoluta de luz. Em certo sentido, essa ideia se aproxima do conceito físico de corpo negro, um objeto ideal que absorve toda a radiação que incide sobre ele e não reflete nada. Um buraco negro visto de fora parece levar essa noção ao limite. Tudo que cruza seu horizonte de eventos desaparece da observação externa, como se fosse retirado do palco do universo visível. E ainda assim, a física moderna tornou essa escuridão menos absoluta. Segundo a teoria quântica de campos aplicada ao espaço-tempo curvo, buracos negros podem emitir uma radiação extremamente fraca, conhecida como radiação Hawking. Essa emissão se comportaria como o calor de um objeto com temperatura própria. A ideia é uma das mais elegantes e perturbadoras da física teórica. Aquilo que parecia perfeitamente negro talvez brilhe, mas de forma quase imperceptível. Para buracos negros comuns, formados a partir do colapso de estrelas, essa radiação seria tão fraca que está muito além da capacidade atual de detecção direta. Ela não transforma buracos negros em estrelas luminosas, nem contradiz a ideia de que eles são praticamente invisíveis. Apenas revela que quando relatividade geral e mecânica quântica se aproximam, a fronteira entre o vazio e a radiação se torna mais sutil do que parecia. A noção de objetos tão compactos que nem a luz poderia escapar é mais antiga do que a própria relatividade. No século XVIII, o astrônomo inglês John Michael imaginou corpos celestes tão massivos que sua velocidade de escape seria maior que a velocidade da luz. Em 1784, ele escreveu sobre estrelas com densidade semelhante à do Sol, mas centenas de vezes maiores,
cuja gravidade seria suficiente para aprisionar a luz emitida por sua superfície. Michel também percebeu algo essencial. Se tais estrelas fossem invisíveis, talvez ainda pudessem ser descobertas por seus efeitos gravitacionais. Elas poderiam revelar sua presença ao perturbar o movimento de estrelas visíveis ao redor. Essa intuição antecipa, de forma impressionante, uma das principais estratégias usadas séculos depois pelos astrônomos modernos. Ainda hoje, muitos buracos negros não são vistos diretamente, mas deduzidos pela dança das estrelas e do gás ao seu redor. Poucos anos depois, em 1796, Pierre-Simon Laplace também discutiu a possibilidade de estrelas tão grandes e densas que a luz não conseguiria escapar delas. Ele chegou a apresentar argumentos matemáticos para sustentar essa ideia. Naquele período, a luz ainda era frequentemente tratada como se fosse composta por partículas. Dentro dessa visão, fazia sentido imaginar que a gravidade pudesse desacelerar ou impedir sua fuga, como faria com qualquer projétil lançado de uma superfície massiva. Mas o entusiasmo por essas estrelas escuras começou a desaparecer no início do século XIX. A física da luz mudou de direção. Experimentos e teorias passaram a reforçar a natureza ondulatória da luz, e isso tornou a antiga explicação menos convincente. Se a luz era uma onda, não estava claro de que maneira a gravidade poderia prendê-la como se fosse um corpo material. A ideia permaneceu suspensa, poderosa, mas incompleta. Durante mais de um século, a noção de estrelas invisíveis ficou à margem. Faltava uma teoria em que a gravidade não atuasse apenas sobre corpos materiais, mas sobre a própria geometria por onde a luz viaja. Essa teoria só apareceria em 1915, quando Einstein apresentou a relatividade geral. A partir dali, a pergunta mudou. Não era mais se a gravidade puxava a luz como uma força comum, era se o espaço-tempo podia curvar o caminho da luz. A resposta era sim. Na relatividade geral, a luz segue as trajetórias naturais do espaço-tempo, chamadas geodésicas. Quando o espaço-tempo é curvado por uma massa, a luz acompanha essa curvatura. Isso significa que a gravidade não precisa segurar a luz como uma mão invisível. Ela altera a estrutura do caminho disponível. Em campos gravitacionais moderados, a luz apenas se desvia. Em campos extremos, pode não existir nenhum caminho de saída. Essa mudança conceitual foi decisiva. A gravidade deixou de ser apenas uma influência sobre objetos e passou a moldar o cenário onde todos os eventos acontecem. Tempo, distância, movimento e causalidade passaram a depender da geometria do universo. Um buraco negro, nesse contexto, não é um objeto comum com uma força de atração muito grande. É uma configuração do espaço-tempo em que o retorno se torna proibido pela própria estrutura da realidade. Pouco depois da publicação da relatividade geral, em 1916, o físico Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata das equações de Einstein para o campo gravitacional de uma massa esférica, sem rotação e sem carga elétrica. Era uma solução matemática limpa, elegante e estranha. Ela descrevia como o espaço-tempo se comportaria ao redor de uma massa concentrada em um ponto idealizado, revelando uma distância crítica que mais tarde ficaria conhecida como raio de Schwarzschild. Nesse raio, as equações pareciam apresentar um comportamento desconcertante. Alguns termos se tornavam infinitos, sugerindo que algo extremo acontecia ali. Para os físicos da época, isso não era fácil de interpretar. Seria uma falha da matemática, uma indicação de que a solução não correspondia a nada físico, ou o sinal de que a relatividade geral estava apontando para uma região do universo onde a intuição humana simplesmente deixava de funcionar? Hoje entendemos que aquela distância crítica está ligada ao horizonte de eventos de um buraco negro não rotativo. Mas essa interpretação não surgiu imediatamente. Por muito tempo, o raio de Schwarzschild foi tratado com cautela, quase como uma anomalia matemática. A própria ideia de que a natureza pudesse formar objetos com uma fronteira sem retorno parecia excessiva. A física havia aberto uma porta, mas ainda não sabia o que existia do outro lado. O que começou como uma possibilidade teórica lentamente se transformaria em uma das previsões mais profundas da ciência moderna. Buracos negros não seriam apenas estrelas apagadas, nem cavernas no espaço
nem monstros que devoram tudo indiscriminadamente. Eles seriam regiões onde a gravidade leva o espaço-tempo a uma condição limite, lugares onde a luz pode entrar, mas não voltar, onde o exterior permanece observável, mas o interior se torna, para sempre, uma ausência. Parte 2. A matemática que abriu o abismo. Em 1916, poucos meses depois de Einstein apresentar a relatividade geral, Karl Schwarzschild encontrou uma solução exata para as equações que descreviam a gravidade ao redor de uma massa esférica, estática e sem carga elétrica. À primeira vista, era apenas um resultado matemático, mas, escondido dentro dele, havia algo que a física ainda não estava pronta para aceitar. Uma distância crítica a partir da qual o espaço-tempo parecia assumir um comportamento radicalmente diferente. Essa solução ficou conhecida como métrica de Schwarzschild. Ela mostrava como o tempo, o espaço e a gravidade se organizariam ao redor de um corpo extremamente compacto. Em regiões distantes, tudo parecia familiar. A gravidade diminuía com a distância, como se esperava. Mas, ao se aproximar de um certo raio, as expressões matemáticas começavam a se comportar de maneira estranha. Alguns termos pareciam explodir para o infinito. Esse raio recebeu mais tarde o nome de raio de Schwarzschild. Para uma massa comum, como uma estrela ou um planeta, ele ficaria muito abaixo da superfície real do objeto, sem consequência direta. Mas se toda a massa fosse comprimida dentro desse limite, algo extraordinário surgiria. O que hoje chamamos de horizonte de eventos começaria exatamente ali, separando o que ainda pode se comunicar com o exterior daquilo que fica para sempre oculto. Na época, porém, ninguém falava assim. O infinito que aparecia nas equações era interpretado com desconfiança. Em física, infinitos muitas vezes indicam que o modelo foi levado além do ponto em que pode ser usado. Talvez fosse apenas uma falha da escolha de coordenadas. Talvez fosse uma prova de que nenhum objeto real poderia atingir tal estado. A matemática sugeria um abismo, mas a natureza ainda não havia dado sua resposta. Por volta do mesmo período, Johannes Droste também estudou a solução de Schwarzschild e chegou a resultados equivalentes. O trabalho ajudou a aprofundar a compreensão daquele campo gravitacional extremo, mas o mistério permaneceu. O que exatamente acontecia no raio de Schwarzschild? Seria ali uma singularidade verdadeira, um lugar onde a física quebrava, ou apenas uma distorção criada pela forma como os cálculos estavam sendo escritos? A resposta começou a se tornar mais clara em 1924, quando Arthur Eddington mostrou que aquele problema podia ser suavizado ao escolher outra maneira de descrever as coordenadas. O infinito no raio de Schwarzschild não era necessariamente uma catástrofe física. Era, em grande parte, um efeito matemático. Como um mapa mal desenhado que distorce uma região da Terra, as coordenadas usadas podiam fazer uma fronteira parecer mais estranha do que realmente era. Mais tarde, em 1933, Georges Lemaitre reforçou essa interpretação. O raio de Schwarzschild não era uma singularidade real, mas uma singularidade de coordenadas. Isso não tornava o fenômeno menos profundo. Pelo contrário, significava que aquela região podia ser atravessada por um observador em queda, mesmo que, para alguém observando de longe, o tempo parecesse se comportar de modo quase impossível. O problema não desaparecia, apenas mudava de natureza. Arthur Eddington também refletiu sobre o que aconteceria se uma estrela fosse comprimida até esse raio. Em um livro publicado em 1926, ele imaginou um objeto cuja gravidade fosse tão intensa que os raios de luz emitidos por sua superfície cairiam de volta como pedras lançadas para cima sem velocidade suficiente para escapar. A luz seria deslocada cada vez mais para o vermelho até desaparecer da observação. A imagem era inquietante. Uma estrela poderia se tornar tão compacta que seu espectro sumiria, não porque ela deixasse de existir, mas porque sua luz seria aprisionada pelo próprio espaço-tempo ao redor. Eddington também sugeriu que o espaço em torno de tal objeto se curvaria de maneira tão intensa que poderia se fechar sobre si mesmo. Para um observador externo, aquilo já não pareceria uma estrela comum em um espaço comum. Ainda assim, durante décadas, essas ideias permaneceram em uma região ambígua da física. Eram possibilidades matemáticas, resultados elegantes das equações de Einstein, mas não necessariamente objetos que o universo produziria.
Muitos físicos tratavam os buracos negros como curiosidades teóricas. A natureza, pensavam, talvez tivesse algum mecanismo capaz de impedir que uma estrela real colapsasse até cruzar aquele limite sem retorno. Essa resistência não era irracional. A física de estrelas compactas ainda estava em formação. Não se conheciam com precisão todos os estados possíveis da matéria submetida a pressões extremas. Talvez existisse alguma força desconhecida capaz de interromper o colapso. Talvez a rotação, a pressão interna ou os efeitos quânticos estabilizassem a estrela antes que o horizonte de eventos pudesse se formar. O buraco negro parecia possível, mas ainda não inevitável. A mudança começou a se consolidar na década de 1960. A relatividade geral voltou ao centro da pesquisa teórica, e novos trabalhos mostraram que buracos negros não eram simples fantasias matemáticas. Sob certas condições, o colapso gravitacional de uma estrela massiva poderia produzir naturalmente uma região com horizonte de eventos. A ideia deixou de ser uma margem obscura das equações e passou a ocupar o coração da astrofísica relativística. Ao mesmo tempo, a astronomia começava a encontrar sinais de objetos compactos e invisíveis no céu. O primeiro candidato amplamente aceito a buraco negro foi Cygnus Shun, uma fonte intensa de raios-x localizada na constelação do Cisne. O sistema já havia sido identificado como uma fonte brilhante em 1964, mas foi no início da década de 1970 que as evidências se tornaram fortes o bastante para sugerir a presença de um buraco negro. Cygnus Shun revelou uma estratégia fundamental para detectar aquilo que não pode ser visto diretamente. Um buraco negro isolado, sem matéria ao redor, pode permanecer praticamente invisível, mas quando faz parte de um sistema com uma estrela companheira, sua gravidade pode arrancar gás dessa estrela. Esse material, ao cair, não mergulha em linha reta. Ele forma um disco em rotação, aquece violentamente e emite radiação intensa antes de desaparecer. Esse disco é chamado de disco de acreção. Nele, gás e plasma orbitam em velocidades enormes, comprimidos por atrito, campos magnéticos e gravidade extrema. A energia liberada pode ser tão grande que a região ao redor do buraco negro brilha com intensidade extraordinária. Em alguns casos, quando buracos negros supermassivos se alimentam no centro de galáxias, esse processo pode gerar quasares entre os objetos mais luminosos do universo observável. É por isso que um buraco negro não precisa emitir luz própria para denunciar sua presença. Ele pode ser revelado pelo comportamento da matéria que está prestes a cair. O brilho não vem do interior do horizonte de eventos, mas da fronteira externa do desastre. Gás aquecido, partículas aceleradas e campos magnéticos retorcidos, todos orbitando antes do mergulho final. O escuro, nesse caso, aparece cercado por fogo. Buracos negros também podem crescer. Depois de formados, eles podem atrair gás, poeira e até estrelas que passam perto demais. Em ambientes densos, podem fundir-se com outros buracos negros, acumulando massa ao longo de milhões ou bilhões de anos. Essa capacidade de crescimento é essencial para compreender os buracos negros supermassivos, monstros gravitacionais que podem conter milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. Hoje, acredita-se que buracos negros supermassivos existam no centro da maioria das grandes galáxias. A Via Láctea não é exceção. No coração da nossa galáxia, há uma fonte de rádio brilhante chamada Sagittarius A. Ela não se revela como uma estrela comum. Sua verdadeira natureza aparece na órbita de estrelas que se movem ao redor de uma região aparentemente vazia, como se dançassem em torno de uma presença invisível. Ao observar essas estrelas por muitos anos, os astrônomos conseguiram medir a massa concentrada no centro galáctico. O resultado é impressionante. Cerca de 3 milhões de massas solares confinadas em uma região extremamente pequena. Nenhum aglomerado conhecido de estrelas mortas, planetas escuros ou matéria comum poderia explicar tal concentração de massa sem se tornar instável. A explicação mais coerente é um buraco negro supermassivo. A observação de Sagittarius A vezes mostra como a física moderna aprendeu a enxergar o invisível. Não é necessário ver diretamente o buraco negro para medir sua influência. As órbitas das estrelas, a radiação do gás aquecido, os jatos relativísticos e as distorções da luz
formam um conjunto de pistas. Cada uma delas aponta para uma mesma conclusão. Existem regiões no universo onde a massa se esconde atrás de uma fronteira sem retorno. Assim, a história que começou com um resultado estranho nas equações de Schwarzschild se tornou uma investigação cósmica. O raio, que antes parecia apenas um problema matemático, passou a representar uma fronteira real. O buraco negro deixou de ser um fantasma da relatividade geral e se transformou em um objeto astrofísico, não visível em si mesmo, mas presente nas marcas que imprime ao espaço, à luz e ao movimento das estrelas. Parte 3. Quando uma estrela não consegue mais resistir, para entender por que um buraco negro pode nascer, é preciso olhar para o fim de uma estrela. Durante a maior parte de sua vida, uma estrela existe em equilíbrio. A gravidade tenta esmagá-la para dentro, enquanto a pressão gerada pelo calor das reações nucleares empurra para fora. Esse equilíbrio não é eterno. Quando o combustível se esgota, a gravidade deixa de encontrar resistência suficiente e, em certos casos, a matéria começa a cair sobre si mesma. Em 1931, Subramanian Chandrasekhar, ainda muito jovem, estudou o destino de estrelas extremamente densas conhecidas hoje como anãs brancas. Elas são restos estelares compostos em grande parte por matéria eletronicamente degenerada, onde os elétrons, comprimidos de maneira extrema, exercem uma pressão quântica capaz de sustentar a estrela contra a gravidade. Mas Chandrasekhar percebeu que essa sustentação tinha um limite. Ela não poderia resistir a qualquer quantidade de massa. Usando ideias da relatividade especial, Chandrasekhar mostrou que uma anã branca sem rotação não poderia permanecer estável se sua massa ultrapassasse cerca de 4 vezes a massa do Sol. Esse valor ficou conhecido como limite de Chandrasekhar. A conclusão era desconfortável. Acima desse limite, a pressão dos elétrons não seria mais suficiente para impedir o colapso. A estrela precisaria encontrar outro estado, ou continuar desabando sob seu próprio peso. A ideia encontrou resistência. Arthur Eddington, uma das maiores autoridades da época, não aceitava facilmente que a natureza pudesse permitir um colapso tão radical. Lev Landau e outros físicos também desconfiavam de que algum processo ainda desconhecido interromperia a queda. Essa intuição não era totalmente equivocada. A matéria, quando comprimida além de uma anã branca, pode de fato assumir outro estado antes de se tornar um buraco negro. Quando uma anã branca ultrapassa esse limite de maneira adequada, ela pode colapsar para uma forma ainda mais densa, uma estrela de nêutrons. Nesse estado, prótons e elétrons são forçados a se combinar, formando nêutrons compactados em uma região minúscula. A pressão quântica associada a esses nêutrons pode sustentar o objeto por algum tempo. A estrela resultante é pequena, incrivelmente densa e muito mais extrema do que qualquer estrela comum. Mas até mesmo uma estrela de nêutrons tem limites. Em 1939, Robert Oppenheimer e George Volkoff levaram essa ideia adiante e investigaram quão massiva uma estrela de nêutrons poderia ser antes de perder a estabilidade. O limite que estudaram ficou conhecido como limite Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Se uma estrela de nêutrons se torna massiva demais, nem a pressão dos nêutrons comprimidos consegue conter a gravidade. A queda recomeça, mais profunda e irreversível. As primeiras estimativas desse limite eram diferentes das atuais. Oppenheimer e Volkoff, baseando-se no princípio de exclusão de Pauli e em modelos ainda simplificados da matéria nuclear, encontraram valores relativamente baixos. Com o avanço da física nuclear, levando em conta a repulsão entre nêutrons e a complexidade da matéria ultradensa, as estimativas passaram a variar em torno de algumas massas solares. Ainda hoje, o valor exato depende do comportamento da matéria em condições extremas. Observações modernas de colisões entre estrelas de nêutrons ajudaram a restringir esse limite. Um caso marcante foi GW 170817, um evento associado à fusão de estrelas de nêutrons que provavelmente produziu um buraco negro pouco depois. A partir de sinais como esse, cientistas estimam que o limite máximo para uma estrela de nêutrons está pouco acima de 2 massas solares, embora o valor exato continue ligado a modelos físicos ainda em debate. A importância desses limites está em mostrar que a gravidade não é apenas mais uma força entre outras.
Em escalas comuns, ela parece fraca, mas quando uma grande quantidade de massa fica concentrada em um volume pequeno, a gravidade se acumula de modo implacável. Primeiro vence a pressão térmica, depois supera a pressão dos elétrons. Em seguida, pode vencer até a resistência dos nêutrons. O que resta é o colapso gravitacional total. Foi nesse mesmo contexto, em 1939, que Oppenheimer e seus colaboradores estudaram o que aconteceria com uma estrela muito massiva em contração contínua. Eles perceberam uma consequência estranha da relatividade geral. Para um observador distante, a superfície da estrela pareceria desacelerar cada vez mais à medida que se aproximasse do raio de Schwarzschild. O tempo ali pareceria quase parar, congelando a imagem da estrela no limiar do colapso. Por isso, objetos desse tipo foram às vezes chamados de estrelas congeladas. O nome descrevia a perspectiva de quem observa de longe, não a experiência da própria matéria em queda. Para o material que colapsa, o processo continua em um tempo finito, mas para um observador externo, a luz emitida pela superfície leva cada vez mais tempo para escapar, torna-se cada vez mais vermelha e mais fraca, até desaparecer da detecção. A diferença entre essas duas perspectivas é uma das lições mais profundas da relatividade. O tempo não flui de maneira universal para todos os observadores. Próximo a um campo gravitacional intenso, relógios podem parecer desacelerar quando comparados a relógios distantes. Assim, o nascimento de um buraco negro não é visto da mesma forma por quem cai junto com a matéria e por quem permanece seguro, observando a cena de longe. Curiosamente, naquele mesmo ano, Albert Einstein publicou um trabalho tentando argumentar que objetos como buracos negros não poderiam se formar na realidade. Ele imaginava sistemas de partículas em movimento orbital e concluía que a rotação impediria o colapso completo. Sua análise, porém, não descrevia o colapso dinâmico de uma estrela real. Era um modelo específico e não uma prova definitiva contra a existência de buracos negros. Poucos meses depois, Oppenheimer e seu aluno Hartland Snyder publicaram um estudo decisivo sobre a contração gravitacional contínua. Usando a própria relatividade geral de Einstein, eles mostraram que uma nuvem esférica de matéria sem pressão poderia colapsar de maneira natural até formar uma região da qual a luz não conseguiria escapar. Foi uma das primeiras descrições modernas de como um buraco negro poderia surgir a partir de uma estrela. Esse resultado marcou uma virada conceitual. O buraco negro já não era apenas uma anomalia escondida em uma solução matemática idealizada. Ele podia ser o destino físico de uma estrela suficientemente massiva. Ainda assim, a ideia demoraria a ser aceita. A comunidade científica continuava cautelosa, em parte porque o conceito parecia extremo demais, em parte porque a própria relatividade geral ainda não era o centro da astrofísica observacional. O problema fundamental era compreender o significado real do raio de Schwarzschild. Para um observador externo, ele parecia uma fronteira, onde o tempo congelava. Para um observador em queda, talvez não houvesse nada de especial ao atravessá-lo. Como essas duas descrições poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo? A resposta exigia uma forma mais refinada de enxergar o espaço-tempo, uma linguagem capaz de incluir diferentes pontos de vista sem transformar a fronteira em uma falsa singularidade. Em 1958, David Finkelstein deu um passo essencial. Ele reinterpretou o raio de Schwarzschild como aquilo que hoje chamamos de horizonte de eventos. Não era uma barreira material, nem um lugar onde a física local necessariamente explodisse. Era uma membrana de mão única. Objetos, sinais e luz podiam cruzar, lá para dentro. Mas, depois de atravessar, lá, nenhuma trajetória futura permitiria o retorno ao universo exterior. Essa interpretação tornou a imagem do buraco negro muito mais clara. Finkelstein mostrou que o horizonte de eventos não precisava ser descrito apenas do ponto de vista de quem observa de longe. Também era possível analisar a experiência de algo que cai. Nesse quadro, atravessar o horizonte não é como bater em uma superfície. É passar por uma fronteira causal. Nada local anuncia o instante exato da travessia, mas o destino muda para sempre. Quase ao mesmo tempo, Martin Kruskal desenvolveu uma descrição matemática mais completa, que mais tarde seria combinada com trabalhos de outros pesquisadores
nas chamadas coordenadas de Kruskal-Sekeres. Essas coordenadas permitiram representar de modo mais amplo a geometria de um buraco negro de Schwarzschild, removendo a falsa singularidade do horizonte e mostrando que o verdadeiro problema físico estava mais fundo, no interior, onde a curvatura se torna extrema. Com essas novas ferramentas, os físicos puderam separar duas ideias que antes se confundiam. O horizonte de eventos era uma fronteira causal, não uma singularidade física. A singularidade verdadeira, se a relatividade geral clássica fosse levada até o fim, ficaria no centro do colapso, onde densidade e curvatura tenderiam ao infinito. Essa distinção mudou tudo. O buraco negro passou a ser uma estrutura compreensível, ainda que profundamente inquietante. A história de Chandrasekhar, Oppenheimer, Volkov, Snyder, Finkelstein e Kruskal mostra que um buraco negro não nasce de uma única descoberta. Ele surge de uma sequência de limites. Primeiro, os limites da matéria comum. Depois, os limites da matéria degenerada. Em seguida, os limites da própria teoria clássica da gravidade. Cada passo retira uma camada de segurança da nossa intuição, até restar apenas uma conclusão. Há estrelas que não conseguem mais resistir. Quando isso acontece, a gravidade deixa de ser apenas o peso silencioso que mantém planetas em órbita e estrelas reunidas. Ela se torna o arquiteto de uma prisão sem paredes. A matéria cai, o tempo se curva, a luz perde seus caminhos de volta. E o que antes era uma estrela, brilhando contra a escuridão, transforma-se em uma ausência tão densa que sua presença só pode ser reconhecida pelo efeito que deixa ao redor. Parte 4. A Era de Ouro dos Buracos Negros. Entre meados da década de 1960 e meados da década de 1970, a física dos buracos negros deixou de ser uma região marginal da relatividade geral e se tornou um dos centros mais ativos da pesquisa teórica. Aquilo que antes parecia um excesso matemático das equações de Einstein começou a ganhar forma, linguagem e estrutura. Os físicos passaram a compreender que o colapso gravitacional não era apenas possível. Em certas condições, ele parecia ser uma consequência natural da própria gravidade. Esse período ficou conhecido como a Era de Ouro dos Buracos Negros. O nome não é exagerado. Em poucos anos, surgiram soluções matemáticas mais realistas, teoremas profundos sobre singularidades, novas formas de descrever horizontes de eventos e conexões inesperadas entre gravidade, termodinâmica e teoria quântica. Era como se a relatividade geral, depois de décadas relativamente silenciosa, voltasse a revelar uma arquitetura oculta do universo. Até então, o modelo mais conhecido era o buraco negro de Schwarzschild, esférico, sem rotação e sem carga elétrica. Ele era essencial para entender o conceito de horizonte de eventos, mas era também uma idealização. Estrelas reais giram. Gás, poeira e matéria em colapso carregam um momento angular. Se buracos negros nascem de objetos astrofísicos reais, seria estranho imaginar que todos fossem perfeitamente estáticos. A física precisava de uma descrição mais próxima da natureza. Em 1963, Roy Kerr encontrou essa descrição. Ele descobriu uma solução exata das equações de Einstein para um buraco negro em rotação. O buraco negro de Kerr revelou que o giro não é um detalhe secundário. Ele altera profundamente a geometria ao redor do objeto. O espaço-tempo deixa de ser apenas curvado pela massa e passa também a ser arrastado pela rotação, como se o próprio tecido do universo fosse torcido ao redor do abismo. 2 anos depois, em 1965, Ezra Newman e seus colaboradores ampliaram ainda mais esse quadro ao encontrar a solução para um buraco negro que, além de girar, também possui carga elétrica. Essa solução ficou conhecida como buraco negro de Kerr-Newman. Embora buracos negros astrofísicos devam ser quase neutros, porque cargas opostas no ambiente tendem a se neutralizar rapidamente, a solução era importante. Ela mostrava a forma matemática mais geral de um buraco negro estacionário conhecido. Aos poucos, os físicos começaram a perceber algo surpreendente. Apesar da complexidade do colapso que forma um buraco negro, o objeto final parecia ser extremamente simples quando visto de fora. Trabalhos de Werner Israel, Brandon Carter e David Robinson levaram ao chamado Teorema Sem Cabelo.
A expressão é informal, mas a ideia é profunda. Um buraco negro estável pode ser descrito apenas por massa, carga elétrica e momento angular. Isso significa que todos os outros detalhes desaparecem para o observador externo. A composição da estrela original, sua estrutura interna, irregularidades, campos e padrões específicos não permanecem acessíveis como características independentes. Depois que o buraco negro se estabiliza, resta apenas um pequeno conjunto de números. 2 buracos negros com a mesma massa, a mesma carga e o mesmo giro seriam indistinguíveis do lado de fora. Essa simplicidade era inquietante. Na física comum, objetos carregam histórias. Uma estrela, um planeta ou uma nuvem de gás preservam traços de sua formação, composição e evolução. Um buraco negro, ao contrário, parece apagar quase tudo. Ele transforma processos complexos em uma geometria final simples. Esse apagamento de informação se tornaria mais tarde uma das raízes do paradoxo da informação dos buracos negros. Enquanto essas soluções ganhavam força, outra questão permanecia aberta. As singularidades previstas dentro dos buracos negros seriam reais ou apenas resultado de modelos idealizados demais? Talvez aparecessem porque os físicos estudavam situações excessivamente simétricas, como colapsos perfeitamente esféricos. Em um colapso real com rotação, turbulência e irregularidades, talvez a singularidade desaparecesse. Essa possibilidade era levada a sério. Físicos como Vladimir Belinsky, Isaac Kalatnikov e Evgeny Lifshitz investigaram justamente se as singularidades poderiam ser evitadas em cenários mais realistas. A pergunta era crucial. Se as singularidades fossem apenas artefatos matemáticos, então a relatividade geral talvez continuasse válida sem apontar para uma ruptura tão profunda. Mas se elas surgissem de maneira inevitável, a própria teoria estaria indicando seu limite interno. Foi Roger Penrose quem deu o passo decisivo. Usando métodos matemáticos novos e muito gerais, ele mostrou que, sob condições físicas razoáveis, o colapso gravitacional pode levar inevitavelmente à formação de uma singularidade quando um horizonte de eventos se forma. A força do resultado estava justamente em não depender de simetria perfeita. O buraco negro deixava de ser uma curiosidade construída por modelos idealizados e passava a ser uma consequência robusta da relatividade geral. Pouco depois, Stephen Hawking aplicou ideias semelhantes ao próprio universo. Ele mostrou que certos modelos cosmológicos, incluindo descrições associadas ao Big Bang, também continham singularidades sob condições gerais. A consequência era profunda. As singularidades não pertenciam apenas ao interior dos buracos negros. Elas pareciam surgir nos extremos da gravidade, tanto no colapso de estrelas quanto na origem do cosmos, sempre que a relatividade geral era levada até seus limites. Esses teoremas mudaram o status dos buracos negros. Eles não eram mais apenas soluções exóticas, encontradas em cantos especiais das equações. Eram sinais de que a gravidade clássica podia produzir regiões onde a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornavam infinitas. Hoje, muitos físicos interpretam isso como indicação de que uma teoria de gravidade quântica será necessária. Mas, dentro da relatividade geral clássica, a mensagem era clara e inevitável. Décadas depois, Roger Penrose receberia metade do Prêmio Nobel de Física de 2020 por mostrar que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da relatividade geral. Stephen Hawking, que morreu em 2018, não pôde receber o prêmio. Ainda assim, seu nome permanece inseparável dessa transformação. Juntos, Penrose e Hawking mostraram que os buracos negros não eram apenas objetos escuros, eram testes extremos da própria estrutura das leis físicas. Enquanto a teoria avançava, a astronomia também começava a encontrar sinais de objetos compactos reais. Em 1967, Anthony Hewish e Jocelyn Bell Burnell descobriram pulsares, fontes cósmicas que emitiam pulsos regulares de ondas de rádio. No início, aqueles sinais eram tão precisos que pareciam quase artificiais. Mas logo ficou claro que se tratava de estrelas de nêutrons em rotação rápida, emitindo feixes de radiação como faróis cósmicos. Essa descoberta teve um efeito enorme. Até então, estrelas de nêutrons eram em grande parte previsões teóricas. Com os pulsares,
tornou-se evidente que objetos ultradensos realmente existiam no universo. Se a natureza podia formar estrelas de nêutrons, então talvez também pudesse formar buracos negros. A distância entre a matemática do colapso gravitacional e a astrofísica observável diminuía rapidamente. No início da década de 1970, a fonte de raios X Cygnus Shun se tornou o primeiro candidato a buraco negro amplamente aceito em nossa galáxia. Ela fazia parte de um sistema binário, no qual uma estrela visível parecia orbitar um companheiro invisível e extremamente massivo. A radiação de raios-X vinha do material aquecido no disco de acreção antes de cair em direção ao objeto compacto. As evidências apontavam para algo pequeno demais e massivo demais para ser uma estrela comum. Essas descobertas ajudaram a consolidar uma nova visão. Buracos negros não eram apenas finais possíveis de estrelas colapsadas. Eles podiam ser detectados por seus efeitos sobre matéria vizinha. Podiam alimentar discos de acreção, emitir raios X, deformar órbitas e influenciar galáxias inteiras. O invisível começava a ganhar uma assinatura observacional. A escuridão deixava rastros. Ao mesmo tempo, surgiu uma conexão inesperada entre buracos negros e termodinâmica. Trabalhos de James Bardeen, Jacob Bekenstein, Brandon Carter e Stephen Hawking levaram à formulação das leis da termodinâmica dos buracos negros. Essas leis sugeriam uma analogia profunda. A massa de um buraco negro se relaciona à energia, a área de seu horizonte de eventos se relaciona à entropia e a gravidade superficial se relaciona à temperatura. A princípio, essa analogia parecia apenas formal. Buracos negros, afinal, deveriam ser completamente negros. Se nada podia escapar do horizonte de eventos, como poderiam ter temperatura no sentido físico? Um objeto com temperatura emite radiação. Um buraco negro clássico não deveria emitir coisa alguma. A conexão com a termodinâmica parecia elegante, mas talvez incompleta. Faltava o ingrediente capaz de transformar a analogia em realidade física. Esse ingrediente veio da teoria quântica. Em 1974, Stephen Hawking aplicou a teoria quântica de campos ao espaço-tempo curvo ao redor de um buraco negro e encontrou um resultado extraordinário. Buracos negros não seriam completamente negros. Eles deveriam emitir uma radiação térmica extremamente fraca, hoje chamada de radiação Hawking. Essa radiação teria uma temperatura associada à gravidade superficial do buraco negro. O resultado era desconcertante porque unia três áreas que normalmente vivem em territórios separados: relatividade geral, mecânica quântica e termodinâmica. A gravidade dizia que nada escapava do horizonte. A teoria quântica sugeria que o espaço vazio perto desse horizonte não era realmente vazio. A termodinâmica indicava que temperatura e entropia deveriam ter um papel. Juntas, essas ideias revelavam que um buraco negro podia perder energia lentamente. Para buracos negros astrofísicos, essa radiação seria quase impossível de detectar diretamente. Um buraco negro com a massa de uma estrela teria uma temperatura minúscula, muito menor que a radiação cósmica de fundo que preenche o universo. Mesmo assim, a consequência conceitual era enorme. Se buracos negros emitem radiação, então eles podem evaporar ao longo de tempos imensamente longos. O objeto que parecia eterno talvez também tivesse um fim. A radiação Hawking trouxe uma nova tensão. Se um buraco negro pode evaporar, o que acontece com a informação sobre tudo aquilo que caiu dentro dele? A mecânica quântica, em sua formulação usual, não permite que informação física simplesmente desapareça. Mas a relatividade geral parecia esconder essa informação atrás do horizonte. O conflito entre essas duas visões se tornaria o paradoxo da informação dos buracos negros, uma das questões mais profundas da física contemporânea. A Era de Ouro não resolveu todos os mistérios. Na verdade, ela revelou mistérios maiores, mas deu aos buracos negros uma identidade científica completa. Eles passaram a ter massa, rotação, horizonte, entropia, temperatura e talvez uma morte lenta por evaporação. Deixaram de ser sombras vagas nas equações e se tornaram laboratórios extremos, onde as teorias mais poderosas da física se encontram, se tensionam e talvez indiquem o caminho para algo ainda desconhecido. Parte 5. O que existe na borda do irreversível, o horizonte de eventos,
é a característica mais marcante de um buraco negro. Ele não é uma superfície como a crosta de um planeta, nem uma membrana feita de matéria. É uma fronteira invisível no próprio espaço-tempo. Do lado de fora, ainda há caminhos possíveis para escapar. Do lado de dentro, todos os caminhos futuros apontam para regiões mais profundas. A partir desse limite, não existe manobra, sinal ou feixe de luz capaz de retornar ao universo exterior. O nome horizonte de eventos carrega uma precisão quase cruel. Qualquer evento que aconteça além dele fica para sempre oculto de quem observa de fora. Não se trata apenas de não conseguirmos enxergar com instrumentos melhores. A própria estrutura causal impede que qualquer informação escape. Para o universo exterior, o que ocorre lá dentro não pode enviar imagem, mensagem ou vestígio luminoso. É como se uma parte da realidade fosse retirada do campo do observável. A relatividade geral explica por que isso acontece. Massa e energia curvam o espaço-tempo, e partículas, estrelas, planetas e luz seguem os caminhos possíveis dentro dessa geometria. Perto de um buraco negro, essa curvatura se torna extrema. No horizonte de eventos, a deformação é tão profunda que nenhuma trajetória voltada para o futuro conduz para fora. Mesmo a luz, que sempre viaja à velocidade máxima permitida pela física, já não encontra uma direção de escape. Esse limite também distorce a maneira como o tempo é percebido. Se um observador distante pudesse acompanhar um relógio se aproximando de um buraco negro, veria esse relógio marcar o tempo cada vez mais devagar. Esse fenômeno é chamado de dilatação gravitacional do tempo. Quanto mais intenso o campo gravitacional, mais lento parece o fluxo temporal para quem observa de longe. Próximo ao horizonte, essa diferença se torna extrema. Para o observador externo, um objeto em queda pareceria desacelerar indefinidamente antes de cruzar o horizonte de eventos. Cada movimento ficaria mais lento. Cada processo interno pareceria se arrastar. Se fosse uma nave, seus sinais chegariam com intervalos cada vez maiores. Se fosse um corpo vivo, até seus batimentos, vistos de fora, pareceriam perder ritmo. A queda continuaria, mas sua imagem pareceria se congelar no limite do impossível. Ao mesmo tempo, a luz emitida por esse objeto sofreria um desvio gravitacional para o vermelho. Suas ondas se esticariam enquanto tentam escapar de uma região de gravidade cada vez mais intensa. A luz ficaria mais avermelhada, depois mais fraca, até desaparecer. Na prática, esse desaparecimento ocorreria rapidamente para um observador distante. Mas a descrição relativística preserva uma imagem inquietante, algo que parece nunca cruzar a fronteira, apenas escurecer e sumir. Para quem cai, porém, a história é diferente. Se imaginarmos um astronauta indestrutível mergulhando em um buraco negro suficientemente grande, seu próprio relógio continuaria funcionando normalmente. Ele não veria o tempo parar, não sentiria uma placa invisível marcando o horizonte. Segundo o princípio da equivalência de Einstein, a física local em queda livre pode parecer comum naquele instante. A travessia do horizonte, para ele, não teria necessariamente um sinal dramático. Essa diferença entre perspectivas é uma das estranhezas centrais dos buracos negros. O observador distante vê congelamento, enfraquecimento e desaparecimento. O viajante em queda atravessa a fronteira em um tempo finito. Nenhum dos dois está simplesmente errado. A relatividade geral permite que diferentes observadores descrevam o mesmo evento de formas muito distintas, porque tempo e espaço não são absolutos. Eles dependem do movimento e do campo gravitacional em que cada observador se encontra. Em um buraco negro sem rotação, descrito pela solução de Schwarzschild, o horizonte de eventos teria a forma de uma esfera perfeita. Essa simplicidade geométrica ajuda a visualizar o problema, mas não deve enganar. A esfera não é uma superfície material. Ela é o limite entre regiões causalmente diferentes. Já em um buraco negro em rotação, o horizonte pode ser ligeiramente achatado nos polos, assumindo uma forma oblata, moldada pelo giro do próprio espaço-tempo ao redor. No centro do modelo mais simples, o buraco negro de Schwarzschild, aparece a singularidade gravitacional. Segundo a relatividade geral clássica, ali a curvatura do espaço-tempo se torna infinita e a densidade também tende ao infinito. É um ponto sem tamanho, mas contendo toda a massa do buraco negro.
Essa descrição não deve ser entendida como uma imagem física completa. Ela indica que a teoria foi levada a uma região onde deixa de responder de maneira confiável. Em um buraco negro em rotação, como o descrito pela solução de Kerr, a singularidade não aparece como um ponto simples. A matemática sugere uma forma de anel, situada no plano de rotação do buraco negro. Essa diferença abre possibilidades teóricas ainda mais estranhas, mas também mais especulativas. O ponto essencial é que, tanto no caso estático quanto no caso rotativo, a singularidade marca o limite em que a relatividade geral clássica encontra sua própria fronteira. Depois de atravessar o horizonte de eventos de um buraco negro de Schwarzschild, não há retorno possível. Qualquer tentativa de escapar falha não por falta de energia, mas porque todas as direções futuras conduzem para dentro. Mesmo foguetes poderosos poderiam apenas alterar a duração da queda, não seu destino final. A singularidade nesse modelo deixa de ser um lugar distante no espaço e se torna uma espécie de futuro inevitável. Antes de chegar a esse fim, um objeto poderia ser deformado por forças de maré extremas. A gravidade seria mais intensa na parte mais próxima do buraco negro do que na parte mais distante. Essa diferença esticaria o objeto em uma direção e o comprimiria nas laterais. O processo recebeu o apelido de espaguetificação ou efeito macarrão. Em buracos negros menores, essas forças poderiam ser fatais antes mesmo da travessia do horizonte. Em buracos negros supermassivos, a situação pode ser mais sutil. Como o horizonte de eventos é muito maior, as forças de maré no ponto de travessia podem ser menos violentas do que em buracos negros de massa estelar. Um astronauta hipotético poderia cruzar o horizonte sem ser imediatamente destruído. Mas isso não significa segurança. Mais adiante, à medida que se aproxima das regiões internas, a diferença gravitacional cresce e o destino continua inescapável. Buracos negros com rotação ou carga elétrica introduzem possibilidades matemáticas ainda mais perturbadoras. Em soluções como Kerr ou Reisner-Nordström, as equações sugerem que um objeto em queda talvez pudesse evitar diretamente a singularidade em certas trajetórias ideais. Alguns prolongamentos matemáticos dessas soluções apontam para conexões com outras regiões do espaço-tempo, como se o buraco negro pudesse funcionar como um tipo de ponte, ou wormhole, para outro domínio do universo. Mas essas ideias precisam ser tratadas com extrema cautela. Elas pertencem a soluções teóricas altamente idealizadas. Qualquer pequena perturbação, radiação, matéria extra ou instabilidade poderia destruir a passagem antes que ela fosse atravessável. Não há evidência de que buracos negros reais funcionem como túneis cósmicos. A matemática permite explorar essas possibilidades, mas a física ainda não as confirmou. Por enquanto, elas permanecem no território das hipóteses e dos modelos especulativos. Alguns cálculos envolvendo buracos negros em rotação também sugerem a existência de curvas temporais fechadas em certas regiões matemáticas da solução. Essas trajetórias, em princípio, poderiam retornar ao próprio passado, gerando paradoxos como o famoso paradoxo do avô, no qual um viajante interfere na própria história. A maioria dos físicos suspeita que uma teoria mais completa, especialmente envolvendo gravidade quântica, impeça tais situações de ocorrerem em objetos reais. A presença dessas possibilidades estranhas não significa que a natureza permita viagens no tempo ou passagens para outros universos. Ela mostra algo mais profundo. As equações da relatividade geral, quando estendidas até regimes extremos, produzem cenários que desafiam a nossa intuição causal. Muitos pesquisadores interpretam isso como um sinal de incompletude. Em densidades e curvaturas tão intensas, efeitos quânticos devem se tornar fundamentais, mas ainda não possuímos uma teoria final que una mecânica quântica e gravidade. Essa ausência é uma das grandes feridas abertas da física moderna. A relatividade geral descreve a gravidade em escalas cósmicas com enorme precisão. A mecânica quântica descreve partículas e campos microscópicos com precisão extraordinária. Mas dentro de um buraco negro, especialmente perto da singularidade, essas duas descrições precisam atuar juntas. Sem uma teoria completa de gravidade quântica, não sabemos o que realmente substitui a singularidade prevista pela teoria clássica. Muitos físicos esperam que uma teoria mais profunda remova os infinitos. Talvez a singularidade seja suavizada,
Talvez a matéria e o espaço-tempo assumam estados quânticos ainda desconhecidos. Talvez a noção comum de espaço e tempo deixe de fazer sentido nas regiões mais internas. Nada disso está estabelecido. O que se sabe é que a singularidade, como aparece nas equações clássicas, provavelmente indica menos uma coisa física e mais um limite do nosso conhecimento atual. Além do horizonte e da singularidade, há outra região fascinante, a esfera de fótons. Em um buraco negro não rotativo, ela fica a uma distância de 1,5 vezes o raio do horizonte de eventos. Ali, a luz pode orbitar o buraco negro em trajetórias circulares extremamente instáveis. Não é uma órbita tranquila, como a de um planeta ao redor de uma estrela. É um equilíbrio frágil, sustentado no limite. Um fóton nessa região está preso em uma dança perigosa. A menor perturbação pode lançá-lo para fora, permitindo que escape ao espaço, ou empurrá-lo para dentro, condenando-o à captura. Essa esfera de fótons é essencial para entender a aparência visual dos buracos negros. A luz que passa perto demais pode se curvar, dar voltas parciais e formar imagens distorcidas, ampliadas ou repetidas do material ao redor. Em buracos negros em rotação, a situação se torna ainda mais complexa. A posição das órbitas de fótons depende da direção em que a luz se move em relação ao giro do buraco negro. Fótons que orbitam no mesmo sentido da rotação podem se aproximar mais. Fótons que orbitam no sentido contrário permanecem em órbitas mais distantes. O espaço-tempo não está apenas curvado, ele é arrastado pela rotação. Assim, um buraco negro não é apenas uma massa invisível cercada por vazio. Ele possui regiões distintas, cada uma com uma função na arquitetura do extremo. O horizonte separa o observável do inacessível. A esfera de fótons captura a luz em órbitas instáveis. A singularidade marca o ponto onde a teoria clássica se rompe. E nos buracos negros em rotação, a própria geometria ganha movimentos que desafiam a intuição. O que torna tudo isso tão perturbador é que nenhuma dessas ideias nasceu de fantasia. Elas emergem de teorias físicas construídas para descrever o mundo real, testadas em muitos outros contextos. Buracos negros são lugares onde essas teorias continuam funcionando até serem empurradas ao limite. Ali, tempo desacelera, luz se curva, trajetórias se fecham para fora e a realidade parece recolher uma parte de si mesma para uma região que jamais responde. No fim, a borda de um buraco negro não é uma porta no sentido comum. É uma mudança no destino possível das coisas. Antes dela, ainda existe escolha de caminhos. Depois dela, todos os futuros apontam para dentro. Essa é a verdadeira estranheza do horizonte de eventos. Ele não destrói imediatamente o que o atravessa. Apenas retira, de forma absoluta, qualquer possibilidade de retorno ao resto do universo. Parte 6. A rotação que arrasta o espaço. Um buraco negro em rotação não é apenas uma versão giratória de um buraco negro comum. Ele muda a própria geometria ao redor. Sua massa curva o espaço-tempo, mas seu giro faz algo ainda mais estranho. Arrasta o espaço consigo. Perto dele, permanecer parado em relação ao universo distante deixa de ser uma escolha simples. A rotação do buraco negro transforma a região ao redor em um redemoinho relativístico, onde até a ideia de repouso começa a perder sentido. Esse fenômeno é conhecido como arrasto de referenciais, ou frame dragging. A relatividade geral prevê que qualquer objeto em rotação puxa levemente o espaço-tempo ao seu redor. A Terra faz isso de maneira minúscula. Uma estrela também, mas em um buraco negro girando rapidamente, o efeito se torna extremo. O espaço próximo ao horizonte não fica apenas curvado, ele é torcido, levado junto, como se a rotação tivesse contaminado a própria estrutura onde os movimentos acontecem. É desse arrasto que nasce uma das regiões mais peculiares da física dos buracos negros, a ergosfera. Ela existe apenas em buracos negros em rotação. Não é igual ao horizonte de eventos, embora o envolva parcialmente. A ergosfera é uma zona onde o espaço-tempo é arrastado com tanta força que nenhum objeto consegue permanecer imóvel em relação a um observador distante. Mesmo a luz é obrigada a participar desse movimento de rotação. Para ficar completamente parado dentro da ergosfera, seria necessário mover-se contra o giro do buraco negro a uma velocidade maior que a da luz.
e isso é proibido pelas leis conhecidas da física. Assim, qualquer coisa que entre ali, a ergosfera não é uma prisão absoluta como o interior do horizonte, mas impõe uma regra inevitável. Ninguém fica imóvel. Sua forma lembra uma esfera achatada. Nos polos do buraco negro, a borda externa da ergosfera, chamada superfície estática ou ergossuperfície, toca o horizonte de eventos, mas na região do Equador ela se projeta para fora, afastando-se do horizonte e formando uma espécie de casulo deformado ao redor do buraco negro. Essa geometria depende do giro. Quanto mais rápido o buraco negro gira, mais pronunciada se torna a ergosfera. A diferença entre a ergosfera e o horizonte de eventos é essencial. O horizonte é o ponto sem retorno. Depois de cruzar, não existe trajetória que leve de volta ao exterior. A ergosfera, porém, ainda permite fuga. Um objeto pode entrar nela e sair novamente, desde que não atravesse o horizonte. Mas sair de lá não significa sair igual. Dentro dessa região, a rotação do buraco negro pode ser usada como fonte de energia. Essa possibilidade foi descrita por Roger Penrose e ficou conhecida como processo de Penrose. A ideia é estranha, mas poderosa. Um objeto entra na ergosfera e se divide em duas partes. Uma delas cai em direção ao buraco negro com energia efetivamente negativa em relação ao observador distante. A outra escapa para o exterior, carregando mais energia do que o objeto original tinha ao entrar. A energia extra não surge do nada. Ela é retirada da rotação do buraco negro. Em termos simples, o buraco negro perde um pouco de seu giro. Sua energia rotacional é roubada pelo objeto que escapa. Isso significa que um buraco negro em rotação não é apenas um poço gravitacional, ele também é uma reserva de energia. A ergosfera funciona como a região onde essa energia, em princípio, pode ser extraída. Não se trata de uma tecnologia prática conhecida, mas de uma consequência real das equações da relatividade geral. Há uma astrofísica mais poderosa dessa ideia, o processo Blandford-Znajek. Nesse caso, campos magnéticos intensos ao redor de um buraco negro em rotação extraem energia de seu giro. O mecanismo é considerado uma das explicações mais importantes para os jatos relativísticos vistos em galáxias ativas e quasares. Esses jatos lançam partículas a velocidades próximas à da luz, atravessando distâncias imensas, muito além da região central da galáxia. A imagem é quase paradoxal. Nada da impulseabus, da imburuventus do universo isnado. A imagem e alguns dos fenômenos mais energéticos do universo estão associados a buracos negros. A energia não vem do interior inacessível. Ela vem do material em acreção, dos campos magnéticos e da rotação do espaço-tempo ao redor. O buraco negro permanece escuro, mas sua vizinhança pode brilhar com uma violência capaz de superar galáxias inteiras. Os quasares são exemplos extremos dessa potência. Em seus centros, acredita-se que existam buracos negros supermassivos se alimentando de grandes quantidades de gás. O disco de acreção aquece intensamente. Campos magnéticos se organizam e a rotação do buraco negro pode alimentar jatos colossais. O resultado é um núcleo galáctico tão luminoso que pode ser observado a bilhões de anos-luz. O buraco negro em si continua invisível. O entorno denuncia sua força. A rotação também muda as órbitas possíveis perto de um buraco negro. No mundo newtoniano, um pequeno objeto pode orbitar uma massa central em muitas distâncias diferentes, desde que sua velocidade seja adequada. Planetas e luas seguem esse tipo de lógica, mas perto de um buraco negro, a relatividade geral impõe limites. Há regiões onde órbitas circulares podem existir, e há regiões onde nenhuma órbita estável é possível. O limite mais importante é chamado de órbita circular estável mais interna, conhecida pela sigla ISCO, do inglês Innermost Stable Circular Orbit. Ela marca a menor distância em que uma partícula pode orbitar de forma estável ao redor de um buraco negro. Se a partícula se aproxima um pouco mais do que esse limite, a órbita deixa de ser sustentável, a queda deixa de ser uma possibilidade distante e se torna praticamente inevitável. Em um buraco negro sem rotação, a ISCO fica a uma distância determinada pela massa do buraco negro. Mas, em um buraco negro de Kerr, a rotação altera essa posição. Para a matéria orbitando no mesmo sentido do giro,
a ISCO pode se aproximar mais do horizonte. Para a matéria orbitando contra o giro, ela fica mais distante. O espaço-tempo arrastado favorece uma direção e dificulta a outra, como se o próprio ambiente tivesse uma correnteza. Essa diferença tem consequências observáveis. O local onde o disco de acreção deixa de ter órbitas estáveis influencia a temperatura, o brilho e o espectro da radiação emitida pelo gás. Quanto mais perto o material consegue orbitar antes de mergulhar, mais energia gravitacional pode ser liberada. Por isso, estudar a luz emitida por discos de acreção permite estimar de maneira indireta o giro de alguns buracos negros. Abaixo da ISCO começa a região de mergulho. Ali, a matéria já não consegue manter uma órbita circular estável. Ela pode ainda dar voltas parciais, mas seu destino está selado. O gás acelera, aquece, distorce-se e cai em direção ao horizonte. As velocidades se aproximam da velocidade da luz. A partir de certo ponto, o movimento orbital deixa de ser uma dança ao redor do abismo e se transforma em queda final. Essa região é uma das últimas zonas potencialmente observáveis antes do desaparecimento definitivo. A luz emitida ali ainda pode escapar, dependendo da trajetória, mas já carrega as marcas de uma gravidade extrema. Ela chega distorcida, desviada para o vermelho, amplificada ou enfraquecida, conforme o movimento do gás e a curvatura do espaço-tempo. Cada fóton que consegue fugir traz informações de uma fronteira onde a matéria está prestes a se perder. Em discos de acreção reais, a situação é ainda mais complexa. O material não se comporta como partículas isoladas em órbitas perfeitas. Há turbulência, campos magnéticos, colisões, ondas, aquecimento e instabilidades. O gás se transforma em plasma, e o plasma interage com a geometria relativística. Mesmo assim, os conceitos de ISCO, região de mergulho e arrasto de referenciais, continuam essenciais para interpretar o que os telescópios observam. A rotação do buraco negro também influencia a aparência da luz ao redor dele. Por causa do arrasto de referenciais e da lente gravitacional, a imagem de um disco de acreção pode parecer deformada de maneira profunda. A parte do disco que se move em nossa direção pode parecer mais brilhante por causa do efeito Doppler relativístico. A parte que se afasta parece mais fraca, e a luz da região de trás pode ser curvada até chegar aos nossos olhos. Assim, mesmo quando olhamos de lado, podemos enxergar partes do disco que, em uma geometria comum, ficariam ocultas atrás do buraco negro. A gravidade dobra os caminhos da luz, revelando a face distante do disco como uma imagem distorcida. O resultado não é uma fotografia simples de um objeto escuro, mas um retrato da própria curvatura do espaço-tempo. O buraco negro aparece como ausência, cercado por luz deformada. Em buracos negros muito ativos, os campos magnéticos podem organizar parte do plasma em estruturas colimadas, lançadas ao longo dos polos. Esses jatos relativísticos parecem sair das proximidades do buraco negro, mas não de dentro do horizonte. A matéria que cruza o horizonte não volta. Os jatos são produzidos fora dele, pela interação entre rotação, campo magnético e material em acreção. Essa distinção é crucial para evitar a falsa impressão de que algo escapa do interior. A física desses jatos ainda é objeto de pesquisa, mas o quadro geral é claro. Buracos negros em rotação podem alimentar fenômenos extraordinariamente energéticos sem violar o horizonte de eventos. A energia vem do sistema externo, da acreção e da rotação. O buraco negro funciona como um motor gravitacional e relativístico, silencioso em seu centro, mas capaz de transformar matéria caindo em radiação e partículas lançadas através do espaço intergaláctico. Tudo isso mostra que a rotação não é um detalhe. Ela transforma o buraco negro em uma estrutura dinâmica, com zonas, limites e possibilidades que não existem no caso estático. A ergosfera permite extração de energia. O arrasto de referenciais força o espaço a girar. A ISCO define a última órbita segura. A região de mergulho marca o começo da queda final. Cada camada revela uma forma diferente de irreversibilidade. Um buraco negro em rotação é, portanto, menos parecido com um poço parado e mais parecido com uma tempestade geométrica. Não uma tempestade feita de ar ou água, mas de espaço-tempo. Tudo ao redor é forçado a negociar com o giro. Luz, plasma, estrelas e campos magnéticos
entram em uma coreografia ditada por uma massa invisível, e no centro dessa coreografia permanece o horizonte, imóvel em sua função mais sombria: deixar entrar, nunca devolver. Parte 7. Como o universo fabrica a escuridão, durante muito tempo, os buracos negros pareceram estranhos demais para serem reais. Mesmo depois de surgirem nas equações da relatividade geral, muitos físicos suspeitavam que fossem apenas artefatos matemáticos, sombras produzidas por modelos idealizados. O próprio Einstein resistiu à ideia de que a natureza pudesse formar uma região da qual nem a luz escaparia. Mas pouco a pouco, a física mostrou que o colapso gravitacional não era uma exceção exótica. Em certas estrelas, ele podia ser o último capítulo inevitável. A forma mais comum de nascimento de um buraco negro começa com uma estrela massiva no fim da vida. Enquanto há combustível nuclear em seu interior, a fusão mantém a pressão térmica necessária para equilibrar a gravidade. Mas quando esse combustível se esgota, o núcleo perde sustentação. As camadas externas podem ser lançadas ao espaço em uma explosão de supernova, enquanto o núcleo remanescente é comprimido com uma violência que nenhuma matéria comum consegue suportar. O destino desse núcleo depende de sua massa. Se ele não for pesado o bastante, pode se tornar uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. Mas se a massa remanescente for grande demais, em geral acima de algumas massas solares, a pressão dos nêutrons também falha. Nenhuma força conhecida consegue deter completamente a contração. A matéria continua sendo esmagada, o espaço-tempo se curva cada vez mais e um horizonte de eventos pode se formar. Nesse ponto, o colapso deixa de ser apenas uma queda de matéria para dentro. Ele se transforma em uma reorganização causal do espaço-tempo. Para quem observa de fora, a superfície da estrela parece desacelerar e desaparecer em um brilho cada vez mais fraco e avermelhado. Para a matéria que cai, o processo ocorre em um tempo finito. O que resta, depois que o horizonte se fecha, é um buraco negro de massa estelar. Esses buracos negros, nascidos do fim de estrelas massivas, podem ter algumas vezes, ou dezenas de vezes, a massa do Sol. Eles são os descendentes escuros de estrelas que viveram rápido, consumiram seu combustível com intensidade e morreram sob o próprio peso. A luz que um dia irradiaram para o espaço é substituída por uma presença silenciosa, detectável apenas quando interage com algo ao redor. Uma estrela companheira, um disco de gás ou outro buraco negro. No universo primitivo, a história pode ter sido ainda mais extrema. As primeiras gerações de estrelas talvez fossem muito mais massivas do que muitas estrelas atuais, com dezenas ou até centenas de vezes a massa do Sol. Quando essas gigantes colapsaram, podem ter formado buracos negros com massas muito maiores que as de muitos remanescentes estelares modernos. Alguns modelos sugerem que esses objetos antigos poderiam ter servido como sementes para buracos negros supermassivos. Essa ideia ajuda a enfrentar um dos enigmas da cosmologia observacional. Astrônomos detectaram quasares muito distantes, cuja luz partiu quando o universo ainda era jovem. Para alimentar quasares tão luminosos, são necessários buracos negros enormes no centro de galáxias antigas. Mas como eles cresceram tanto em tão pouco tempo cósmico, uma possibilidade é que tenham começado a partir de sementes já relativamente grandes, formadas pelo colapso das primeiras estrelas massivas. Outra possibilidade é ainda mais direta. Em vez de nascerem de estrelas, alguns buracos negros no início do universo podem ter surgido do colapso de enormes nuvens de gás. Nesse cenário, uma nuvem primordial gigantesca perderia sustentação e desabaria quase inteira, formando um buraco negro com dezenas de milhares ou até cerca de 100.000 massas solares. Esses objetos poderiam acelerar o crescimento dos buracos negros supermassivos observados em épocas muito antigas. Essas hipóteses continuam sendo estudadas. Elas não significam que conhecemos todos os detalhes do crescimento dos primeiros buracos negros. O processo envolve gás, radiação, fusões galácticas, formação estelar, campos magnéticos e a própria evolução das primeiras estruturas cósmicas. Mas a pergunta central permanece a mesma: como o universo conseguiu produzir monstros gravitacionais tão cedo? A resposta provavelmente envolve mais de um caminho, combinando colapso direto, acreção e fusões sucessivas.
Há também uma possibilidade ainda mais antiga: os buracos negros primordiais. Diferentemente dos buracos negros de massa estelar, eles não teriam surgido do colapso de estrelas, teriam se formado diretamente a partir de pequenas regiões excessivamente densas no universo muito jovem, quando a matéria e a radiação estavam comprimidas em condições extremas. Nesse cenário, flutuações de densidade poderiam ter sido suficientes para criar colapsos locais antes mesmo da formação das primeiras estrelas. Mas densidade alta, sozinha, não basta. Se a matéria estivesse distribuída de maneira perfeitamente lisa, não haveria regiões preferenciais para colapsar. Seriam necessárias pequenas irregularidades, concentrações locais um pouco mais densas que o ambiente ao redor. Essas rugas no tecido inicial do cosmos poderiam crescer sob a ação da gravidade. Dependendo do tamanho e da intensidade dessas flutuações, buracos negros primordiais poderiam ter massas muito variadas. Alguns modelos permitem buracos negros primordiais extremamente pequenos, talvez próximos à escala da massa de Planck. Outros permitem objetos muito maiores, chegando a milhares ou centenas de milhares de massas solares. Essa ampla faixa de possibilidades torna o tema fascinante, mas também difícil de testar. Até hoje, não há confirmação observacional definitiva de buracos negros primordiais. Eles continuam sendo candidatos hipotéticos, estudados com interesse por sua ligação com o universo inicial. Uma pergunta surge naturalmente: se o universo jovem era tão denso, por que ele inteiro não colapsou em um único buraco negro? A resposta está na expansão cósmica. O Big Bang não foi uma explosão de matéria dentro de um espaço vazio, mas uma expansão do próprio espaço. Em seus primeiros instantes, o universo não se comportava como uma estrela isolada tentando resistir à gravidade. Era o tecido cósmico inteiro se expandindo. Segundo a teoria da inflação cósmica, uma fase extremamente rápida de expansão pode ter sido impulsionada por uma forma de pressão negativa, com efeito gravitacional repulsivo. Essa expansão teria afastado regiões do espaço umas das outras com enorme velocidade, impedindo que a densidade geral simplesmente colapsasse em uma única estrutura. Por isso, a física de uma estrela morrendo não pode ser aplicada diretamente ao Big Bang. São situações profundamente diferentes. Buracos negros também poderiam, em princípio, surgir em colisões de partículas extremamente energéticas. Se energia suficiente fosse concentrada em uma região incrivelmente pequena, a densidade poderia ultrapassar o limite necessário para formar um horizonte de eventos microscópico. Essa ideia aparece em algumas discussões teóricas envolvendo gravidade quântica e dimensões extras, mas ela permanece especulativa. Até hoje, não há evidência direta ou indireta de que colisões em aceleradores tenham criado buracos negros. Na física conhecida, a escala mínima para formar um buraco negro estaria próxima da massa de Planck, uma região em que os efeitos quânticos da gravidade se tornam inevitáveis. Essa escala está muito além das energias que conseguimos alcançar em experimentos terrestres. Porém, alguns modelos de mundo Brana e dimensões extras sugeriram que essa escala poderia ser menor. Se fosse assim, microburacos negros poderiam surgir em colisões extremamente energéticas, como as de raios cósmicos ou do Large Hadron Collider. Essas possibilidades chamaram a atenção pública, mas os cenários realistas não indicam perigo para a Terra. Mesmo se um microburaco negro fosse produzido, ele evaporaria quase instantaneamente por radiação Hawking, desaparecendo antes de poder crescer. Além disso, raios cósmicos atingem a atmosfera terrestre com energias muito maiores que as de muitos aceleradores humanos há bilhões de anos. Se esse tipo de evento representasse risco, a própria existência da Terra já seria difícil de explicar. Portanto, microburacos negros continuam como ideias teóricas úteis para explorar os limites entre relatividade, partículas e gravidade quântica, não como objetos detectados em laboratório. Eles ajudam a formular perguntas sobre a estrutura mais profunda da realidade, mas não constituem uma ameaça observada. A ciência, nesse ponto, exige uma distinção cuidadosa entre possibilidade matemática, hipótese especulativa e evidência experimental. Até agora, a evidência não mostrou sua formação. Depois que um buraco negro se forma, sua história não precisa terminar. Ele pode crescer por acreção, atraindo gás, poeira e matéria ao redor.
Em sistemas binários, pode arrancar material de uma estrela companheira. No centro de galáxias, pode alimentar-se de grandes reservatórios de gás. À medida que a matéria cai, forma discos quentes e luminosos. O buraco negro em si permanece invisível, mas o processo de alimentação pode iluminar sua vizinhança. Buracos negros também crescem por fusões. Dois buracos negros podem orbitar um ao outro, perder energia por ondas gravitacionais e finalmente se unir em um único objeto maior. Esse processo deve ter sido importante no crescimento de buracos negros em ambientes densos, especialmente no universo jovem, quando galáxias e aglomerados ainda estavam se formando e se encontrando com frequência. Cada fusão aumenta a massa final e deixa marcas no espaço-tempo. Essa cadeia de crescimento pode ajudar a explicar buracos negros intermediários, com massas entre as de buracos negros estelares e supermassivos. Eles podem surgir em aglomerados estelares densos, onde colisões, fusões e acreção ocorrem com maior probabilidade. Sua existência ainda é investigada, mas eles representam uma peça importante no quebra-cabeça. Se forem comuns, podem ser a ponte evolutiva entre pequenos remanescentes estelares e gigantes galácticos. No centro das galáxias, buracos negros supermassivos parecem ter crescido por uma combinação de mecanismos: sementes iniciais, acreção de gás, fusões entre galáxias e encontros entre buracos negros podem ter trabalhado juntos ao longo de bilhões de anos. O resultado são objetos com milhões ou bilhões de massas solares, capazes de influenciar a formação de estrelas, aquecer gás galáctico e regular a evolução de suas próprias galáxias hospedeiras. O universo, portanto, fabrica a escuridão de várias maneiras. Às vezes, por meio da morte de estrelas massivas, talvez, em certos casos, pelo colapso direto de nuvens primordiais. Possivelmente em condições muito antigas, por flutuações densas no cosmos recém-nascido, e em escalas maiores, pela fusão de abismos menores. Em todos esses caminhos, a mesma lógica aparece. Quando massa suficiente se concentra em pouco espaço, a gravidade deixa de permitir retorno. Parte 8. Como enxergar aquilo que não emite luz? Um buraco negro é, por definição, um mestre do ocultamento. Ele não possui uma superfície luminosa como uma estrela, não reflete luz como um planeta e não envia sinais de dentro do horizonte de eventos. Se a radiação Hawking existe, ela é fraca demais para revelar diretamente os buracos negros astrofísicos conhecidos. Por isso, enxergar um buraco negro nunca significou simplesmente apontar um telescópio para o céu e vê-lo brilhar. Significou aprender a reconhecer uma ausência. Essa ausência se manifesta pelo que acontece ao redor. Gás, poeira, estrelas e campos magnéticos denunciam a presença de uma massa invisível. Quando matéria cai em direção a um buraco negro, ela raramente mergulha em linha reta. Por conservar momento angular, forma um disco de acreção, uma estrutura achatada e em rotação. Nesse disco, o gás se aquece, acelera, emite radiação intensa e se torna, por um breve intervalo cósmico, a lâmpada que revela o contorno da escuridão. A acreção é também uma forma de crescimento. Um buraco negro pode ganhar massa ao engolir material do ambiente. Gás interestelar, poeira, restos de estrelas ou matéria arrancada de uma companheira em um sistema binário. Em regiões galácticas densas, esse processo pode durar milhões de anos. No centro de galáxias, onde grandes reservas de gás podem ser canalizadas para o núcleo, a acreção pode alimentar buracos negros supermassivos e transformar núcleos galácticos em fontes de luminosidade extraordinária. Mas a matéria não é a única via de crescimento. Buracos negros também podem se fundir. Dois deles podem formar um par, orbitar um ao outro e lentamente perder energia por ondas gravitacionais. A cada volta, aproximam-se um pouco mais. No instante final, a dança se torna violenta e rápida. Os horizontes se unem, formando um novo buraco negro maior. Parte da massa do sistema é convertida em ondulações no próprio espaço-tempo. Se a radiação Hawking estiver correta, porém, crescimento não é a única possibilidade. Buracos negros também podem perder energia. Hawking mostrou que, quando se considera a teoria quântica de campos em um espaço-tempo curvo, um buraco negro deve emitir radiação térmica. Essa emissão carrega energia para fora e, ao longo de tempos imensos, reduz sua massa.
A escuridão nesse quadro não é eterna. Ela evapora, mas de forma quase inimaginavelmente lenta. Para buracos negros de massa estelar, esse processo é praticamente irrelevante na era atual do universo. Um buraco negro com massa semelhante à do Sol teria uma temperatura de Hawking muito menor que a radiação cósmica de fundo, que hoje está em torno de 2,7 Kelvin. Ele absorveria mais energia do ambiente do que perderia. Só em um futuro extremamente distante, quando o universo estiver mais frio, a evaporação começaria a dominar. As escalas de tempo envolvidas desafiam qualquer intuição humana. Um buraco negro com a massa do Sol levaria cerca de 10 elevado a 64 anos para evaporar, depois que o ambiente cósmico se tornasse frio o bastante. Um buraco negro supermassivo poderia sobreviver por algo como 10 elevado a 100 anos, ou mais. São durações tão vastas que tornam a idade atual do universo quase insignificante, como um instante no início de uma história sem testemunhas. Buracos negros menores evaporariam mais rapidamente. Um buraco negro com massa inferior à da Lua seria mais quente que a radiação cósmica de fundo e poderia perder massa em vez de crescer. Objetos ainda menores desapareceriam em intervalos cada vez mais curtos, liberando energia intensa no fim. Por isso, alguns astrônomos buscaram possíveis flashes finais de buracos negros primordiais em forma de raios gama. Até agora, porém, nenhum sinal conclusivo foi detectado. Como a radiação Hawking permanece fora do alcance observacional direto para buracos negros astrofísicos, a detecção depende de outros caminhos. Um deles é seguir o movimento das estrelas. No centro da Via Láctea, desde a década de 1990, astrônomos acompanham estrelas orbitando uma região aparentemente vazia. Coincidente com a fonte de rádio Sagitários A, essas estrelas não se movem ao acaso. Suas órbitas revelam uma massa enorme, concentrada em um espaço muito pequeno. Uma dessas estrelas, conhecida como SDOIS, completou uma órbita suficientemente bem observada para permitir medições precisas. A partir de sua trajetória e da de outras estrelas próximas, os astrônomos concluíram que Sagitários A vezes contém cerca de 3 milhões de vezes a massa do Sol. Nenhum aglomerado conhecido de objetos escuros comuns conseguiria permanecer estável nesse volume tão compacto. A explicação mais forte é um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Outro caminho veio das ondas gravitacionais. Em 14 de setembro de 2015, o Observatório LIGO detectou pela primeira vez ondulações no espaço-tempo produzidas pela fusão de dois buracos negros. O sinal correspondia à colisão de objetos com dezenas de massas solares. Eles orbitaram um ao outro em uma espiral final, aproximaram-se a velocidades enormes e se fundiram. Pela primeira vez, a humanidade não apenas inferiu buracos negros pela luz, ela ouviu sua gravidade. O sinal detectado trazia uma assinatura precisa. Primeiro, a frequência e a intensidade aumentavam à medida que os buracos negros se aproximavam. Depois vinha a fusão. Por fim, surgia o ring-down, a vibração final do novo buraco negro, enquanto ele se estabilizava em uma forma descrita pela relatividade geral. Ao analisar essa fase, os cientistas puderam estimar massa e rotação do objeto final. O resultado concordava com simulações numéricas de fusões de buracos negros. Essa detecção confirmou algo que durante décadas permaneceu no campo da previsão. Buracos negros de massa estelar não apenas existem, eles podem formar sistemas binários e se fundir. Desde então, LIGO, Virgo e outros detectores registraram muitos eventos semelhantes. Cada sinal é uma cicatriz passageira no espaço-tempo, produzida por objetos que não emitem luz própria, mas cuja união libera, em ondas gravitacionais, uma quantidade colossal de energia. Ainda assim, faltava uma imagem. Não uma fotografia do interior, porque isso é impossível, mas uma imagem da sombra de um buraco negro contra a luz produzida ao seu redor. Esse foi o objetivo do Event Horizon Telescope, uma rede global de radiotelescópios que funciona como se a Terra inteira fosse parte de um único instrumento. Unindo observatórios em vários continentes, o EHT alcançou uma resolução capaz de investigar escalas próximas ao horizonte de eventos. Em abril de 2017, o EHT observou o buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87. Durante dias, radiotelescópios espalhados pelo planeta
Coletaram dados que depois precisaram ser combinados e analisados com extremo cuidado. 2 anos mais tarde, em abril de 2019, foi revelada a primeira imagem direta da sombra de um buraco negro. O mundo viu um anel brilhante, irregular, envolvendo uma região central escura. A imagem não mostrava o buraco negro em si. O horizonte de eventos permanece invisível. O que aparecia era a luz do gás quente girando nas proximidades, deformada pela gravidade extrema. No centro, a sombra marcava a região de onde a luz não conseguia escapar ou chegava severamente desviada. A imagem era borrada, laranja, silenciosa, mas carregava uma força histórica. Pela primeira vez, uma previsão da relatividade geral ganhava uma silhueta observacional. Em 12 de maio de 2022, o EHT revelou outra imagem histórica. Sagitários A, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Ele é muito menos massivo que o buraco negro de Messier 87 e seu ambiente muda rapidamente. Isso tornou a reconstrução da imagem mais difícil. Mesmo assim, apareceu o mesmo padrão fundamental. Um anel de emissão ao redor de uma região escura, moldado por lente gravitacional e pela dinâmica do plasma próximo ao horizonte. A aparência desses anéis depende de vários efeitos relativísticos. A luz é curvada ao passar perto do buraco negro, permitindo que vejamos partes do disco que, em geometria comum, ficariam escondidas. O material que se move em nossa direção pode parecer mais brilhante por causa do efeito Doppler relativístico, enquanto o material que se afasta parece mais fraco. A imagem final não é apenas um retrato do gás, é um mapa distorcido da geometria. No caso de Messier 87, o EHT também ajudou a conectar a sombra do buraco negro ao jato relativístico colossal lançado pela galáxia. Em 2023, observações mostraram a região da sombra junto ao jato, aproximando duas peças do mesmo fenômeno. A matéria não sai de dentro do horizonte. O jato nasce fora dele, a partir da interação entre plasma, campos magnéticos e rotação do buraco negro. A escuridão central alimenta uma máquina cósmica ao seu redor. Os campos magnéticos são parte essencial dessa máquina. Observações polarizadas do EHT revelaram estruturas magnéticas próximas ao horizonte, especialmente em Messier 87 e Sagitários A. Esses campos podem canalizar energia, influenciar o disco de acreção e ajudar a lançar jatos relativísticos. Eles transformam a vizinhança do buraco negro em um laboratório de plasma extremo, onde gravidade, magnetismo e movimento relativístico se combinam de maneira que ainda estamos aprendendo a decifrar. A lente gravitacional acrescenta outra camada de estranheza. Em torno de um buraco negro, a luz pode seguir trajetórias curvas, dar voltas parciais e formar imagens ampliadas ou repetidas do material de fundo. Por isso, a aparência de um disco de acreção não corresponde a uma visão simples de cima ou de lado. A gravidade reorganiza a imagem. O que vemos é o resultado de fótons que lutaram contra a curvatura do espaço-tempo antes de alcançar os telescópios. Essas diferentes linhas de evidência convergem. As órbitas estelares mostram massas invisíveis compactas. Os discos de acreção revelam energia liberada por matéria em queda. As ondas gravitacionais registram fusões de horizontes. O Event Horizon Telescope mostra sombras compatíveis com a relatividade geral. Nenhuma dessas observações, isoladamente, conta toda a história, mas juntas elas constroem um quadro difícil de negar. Buracos negros não são apenas soluções matemáticas. Eles habitam o universo real. E, no entanto, cada confirmação abre novas perguntas. O que acontece de fato com a informação que cruza o horizonte? Como a gravidade quântica modifica a singularidade? Como os primeiros buracos negros supermassivos cresceram tão cedo? Qual é o papel exato dos campos magnéticos nos jatos relativísticos? A ciência já não pergunta se buracos negros existem. Pergunta o que eles revelam sobre as leis mais profundas da realidade. Talvez essa seja a razão de eles permanecerem tão fascinantes. Um buraco negro não é apenas um objeto escuro no espaço. É uma fronteira intelectual. Ele une o muito grande e o muito pequeno, a cosmologia e a mecânica quântica, a termodinâmica e a geometria. Em sua borda, a luz desaparece. Em sua vizinhança, o universo se ilumina. E entre essas duas coisas,
ausência e brilho, a física encontra alguns de seus mistérios mais profundos.